Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Conseguiram aproveitar bem a semaninha de folga que a gente ganhou? Espero que sim. Para a aula de hoje, eu preparei um tema muito especial, chamado Propriedades Físico-Químicas dos Compostos Orgânicos. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, desde o começo do ano, nós estamos estudando Química Orgânica. Grupos funcionais, nomenclaturas, aplicações no dia a dia e outras propriedades. Na aula de hoje, temos um tópico muito importante, que são as características físico-químicas dos compostos orgânicos. Vamos entender por que, por exemplo, o etanol evapora mais rapidamente que a água, porque óleo não junta com água, mas junta com detergente e assim por diante. No primeiro ano, vocês estudaram ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembram o que é isso? Ponto de fusão, temperatura em que o composto deixa de ser sólido e vira líquido. Ponto de ebulição, temperatura em que o composto deixa de ser líquido e vira gás. E viram sobre solubilidade, como os compostos reagem e misturam entre si. A ideia hoje é vocês entenderem como isso está relacionado aos nossos compostos orgânicos. Tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição estão relacionados a três características dos compostos. Primeira, quantidade de carbonos. Segunda, quantidade de ramificações. E, por fim, a polaridade. Como que nós podemos relacionar isso à temperatura de fusão e ebulição? Precisamos saber primeiro qual composto tem mais carbonos. Quanto maior o número de carbonos, maiores serão os pontos de fusão e de ebulição. Eles sempre são juntos, são proporcionais. Se o ponto de fusão é mais alto, o de ebulição também será. Então, o primeiro fator é o tamanho da molécula. Moléculas maiores têm pontos de fusão e ebulição maiores. Em relação às ramificações, quanto mais ramificações o composto tiver, menor é o ponto de fusão e de ebulição. E, consequentemente, compostos com menos ramificações têm pontos de fusão e ebulição mais altos. E sobre a polaridade, quanto mais polar for a molécula, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição dela. Mas o que é polaridade? Vocês se lembram lá do primeiro ano? Eu vou fazer uma revisãozinha bem rápida, mas caso vocês tenham dúvidas, por favor, assistam o vídeo do primeiro ano, que eu lancei junto com esse, que por acaso é sobre geometria molecular e polaridade. Vamos entender então como essas características influenciam no ponto de fusão e no ponto de ebulição. A primeira é o tamanho da molécula. Moléculas menores têm pontos de fusão e ebulição menores. Aqui eu representei dois compostos simples, só com os carbonos e as ligações. Eu não coloquei os Hs porque eles não fazem diferença no caso. Aqui seria o etano, 2 carbonos, ligação simples, e aqui o butano, 4 carbonos, ligações simples. O que é ponto de fusão e ebulição? Tenta imaginar que num recipiente, num local, enfim, nós temos infinitas moléculas de etano, iguais a essa aqui. Todas essas moléculas vão estar próximas umas às outras. Para nós fazermos a fusão ou a ebulição, a ideia é nós separarmos essas moléculas até que elas criem tanta distância que virem gás. Então, se elas são sólidas, vão estar bem próximas umas das outras. Aumentando a temperatura, elas vão se afastar e vão virar líquido. Aumentando ainda mais, elas vão virar gás. É mais fácil eu separar moléculas pequenas. Se eu tenho que aumentar o espaço entre elas, é mais fácil aqui, ó, com 2 átomos de carbono, do que moléculas maiores, com 4, 5, 10, enfim. Quanto mais carbonos, maior é a massa da molécula e é mais difícil fazer esse composto virar líquido ou gás. Então, resumindo, moléculas pequenas têm massas menores e por isso tem ponto de fusão e ebulição menores também. Se fosse para eu chutar valores aqui,
eu teria um exercício, por exemplo, com duas informações. Um deles é menos 50 e o outro menos 20. É só eu pensar, a temperatura menor, tipo menos 50, seria do composto menor. E o menos 20, que é maior, seria do composto maior. Quando forem tamanhos diferentes, é assim que a gente sabe de quem é o ponto de fusão mais alto e o mais baixo. Resumindo, quanto menos carbonos tiver o nosso composto, menores são os pontos de fusão e ebulição. Ou seja, eles derretem mais facilmente e eles fervem mais facilmente. Pronto, agora vamos falar sobre ramificações. Aqui eu fiz propositalmente com cores diferentes, mas saibam que tudo é carbono com as ligações simples. Butano e aqui é o metilpropano. Qual é a diferença entre eles? Um tem cadeia normal e o outro tem cadeia ramificada. Isso também influencia no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Como vocês podem ver, ambos possuem 4 carbonos. Então, eu não consigo desempatar aqui pelo tamanho, porque se são 4 carbonos para cada um, o critério quantidade de carbonos já não me serve. Então, eu vou utilizar um outro critério, que é a quantidade de ramificações. Como que isso vai influenciar? Quanto mais ramificações tem a minha molécula, por exemplo, essa tem uma, essa aqui não tem nada. Então, quanto mais ramificações tem, menores são os pontos de fusão e ebulição. Quando o composto não é ramificado, ele tem ponto de fusão maior quando a gente compara com um ramificado. No caso aqui, reforçando, eles têm o mesmo tanto de carbonos. Então, se eu não consigo desempatar pelo tamanho em relação à quantidade de carbonos, eu vou para a quantidade de ramificações. No caso desse par, entre butano e metilpropano, o butano tem ponto de fusão maior e ponto de ebulição maior em relação ao metilpropano, porque ele não tem ramificações. Então, resumindo, quanto menos ramificações tiver a minha molécula, maiores são os pontos de fusão e ebulição. Qual é a justificativa? Quando a molécula não tem ramificações, a força de atração entre elas, tipo isso aqui, é maior. Então, é mais difícil eu afastar uma molécula da outra, porque elas estão muito próximas. Demora mais para derreter, demora mais para ferver. Quando elas têm ramificações, o encaixe entre elas não é tão certinho. E por conta disso, elas não têm uma interação tão grande. Então, é mais fácil eu separar uma da outra. Com ramificação, é mais fácil. Sem ramificação, elas têm uma interação muito grande. Então, é mais difícil eu conseguir afastar uma molécula da outra. Por isso, aqui, os pontos de fusão e ebulição são maiores do que no exemplo de baixo. E vamos ao terceiro critério, que é a polaridade. Aqui nós temos um conteúdo que envolve a química do primeiro ano com química orgânica.
Então, eu vou fazer um breve resumo, como eu falei para vocês, do que é a polaridade. Caso vocês queiram mais detalhes, tem um videozinho que eu deixei hoje também para o primeiro ano, que é exatamente sobre esse conteúdo, geometria molecular e polaridade. Eu vou fazer um resumo voltado à química orgânica, mas saibam que isso se aplica a qualquer composto, tá? O que é polaridade? É muito fácil entender isso pensando em cabo de guerra. Átomos têm tendências diferentes em ficarem com um par de elétrons na ligação covalente, que é o caso do que acontece nos nossos compostos orgânicos, é tudo ligação covalente aqui. Quando os elementos são iguais, tipo isso aqui, ó, pensem que essa ligação covalente é a corda do cabo de guerra. Se os elementos puxam para si o par de elétrons com a mesma força, essas forças acabam se anulando. Dizemos que a molécula é apolar. Como vocês podem ver aqui, ó, todas as minhas moléculas têm o mesmo tanto de carbonos. Eu coloquei de propósito, né, o mesmo tanto, então 2 carbonos em cada um. O verdinho é o carbono agora. Se o meu composto é um hidrocarboneto, ou seja, se ele só tem carbonos e hidrogênios, aqui lembrando que eu não coloquei os Hs, mas existem, né, como vocês sabem, os Hs que completam esses carbonos. Se é um hidrocarboneto, automaticamente ele é apolar. Anotem isso. Todo hidrocarboneto é apolar. Se o meu composto tem, além de carbono e hidrogênio, um oxigênio, um nitrogênio, ele já é polar. Então, ó, hidrocarboneto apolar. E aqui eu coloquei em azulzinho o que representa o oxigênio. Então, esses dois de baixo são polares. Se eu quisesse desempatar o ponto de ebulição e de fusão, pelo tamanho eu consigo 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos. Eles empatam em carbonos. Esses aqui têm oxigênio, então são um pouquinho maiores, tá, até consigo. Mas eu não tenho ramificações em nenhum deles, então a gente cai na polaridade. Eu desempato a partir da polaridade. Esses dois são polares, como eu falei para vocês, mas existe algo especial no de baixo que não tem no de cima. Só para vocês entenderem, esse O aqui no meio dos carbonos significa um éter e é só o oxigênio, não tem H, porque ele só faz 2 ligações. Então, é polar porque tem um oxigênio. Porém, esse de baixo aqui é ainda mais polar. Por quê? Dentro da química, existe algo chamado ligação de hidrogênio. Quando que acontece isso? Quando nós temos hidrogênio, aqui eu fiz de branquinho, ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aqui nós temos o H ligado a um oxigênio, ó, um álcool. Quando acontece um H ligado a qualquer um desses que eu comentei, FON, FON, nós chamamos de ligação de hidrogênio. Ou seja, aqui aconteceu, ó, álcool é ligação de hidrogênio. E automaticamente, essa molécula aqui, por ter ligação de hidrogênio, é muito mais polar que a de cima. Toda vez que o seu composto tiver H ligado a F, H ligado a O ou H ligado a N, ele sempre vai ser mais polar do que os outros que não têm essa ligação. Então, de uma forma bem resumida, esse primeiro aqui é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Esses dois são polares. O de baixo é mais polar que o do meio, por conta da ligação de hidrogênio. E como que isso influencia no ponto de fusão e no ponto de ebulição? Quanto mais polar for o composto, maiores são os pontos de fusão e ebulição. Ou seja, essa molécula aqui de baixo, por ter um OH, ligação de hidrogênio, é que tem os pontos de fusão e ebulição mais altos. Essa aqui é polar, mas não tem ligação de hidrogênio, então ela é intermediária. E o ponto de fusão e ebulição mais baixos são da primeira, que é o hidrocarboneto.
Eu separei aqui para vocês um mini exercício só para mostrar como que a gente faz essa diferenciação entre ponto de fusão mais alto, ponto de ebulição mais baixo e assim por diante. No caso do exemplo, eu coloquei ponto de fusão, mas tudo que eu explicar aqui se encaixa perfeitamente a ponto de ebulição. Por quê? Se o ponto de fusão é mais baixo, o de ebulição também será. Se o ponto de fusão é mais alto, o de ebulição também será mais alto, eles são proporcionais. Como que nós começamos essa separação de quem tem o ponto de fusão mais alto ou mais baixo? Entendendo pelo nome como são as estruturas. No caso da AA, como vocês podem ver, todo mundo termina em ano, são hidrocarbonetos. Então aqui eu não tenho O, eu não tenho N, eu tenho só C e H. Na letra B, todo mundo termina em ano, hidrocarbonetos também. Agora, na C, olha só, as terminações são diferentes. Propanona, propanol e propano. Quando as terminações são diferentes, pode saber que é em relação à polaridade que eu vou desempatar os pontos de fusão e ebulição. No caso da C, é o critério que eu vou usar, polaridade. No caso da A, por mais que as terminações sejam iguais, os prefixos são diferentes. Então, aqui nós temos quantidades de carbonos diferentes. O tamanho dos compostos aqui vai me dizer quem tem o ponto de fusão mais alto ou mais baixo. E na C, nós temos a mesma terminação, mas, se vocês olharem, aparecem grupos metil. Quando tem metil, são ramificações. Então, nesse caso, quem vai desempatar o ponto de fusão é a quantidade de ramificações. Para relembrar, eu vou fazer com vocês essas moléculas na forma de risquinho mesmo, porque os Hs aqui não fazem diferença. Hexano, 6 carbonos. Butano, 4 e pentano, 5. Nenhum deles tem ramificação, eles não têm oxigênio, como eu falei, são simplesmente hidrocarbonetos. Como que eu vou desempatar? Quanto mais carbonos, maior é o ponto de fusão. E quanto menos carbonos, menor. Como pediu ordem crescente, nós começamos pelo ponto de fusão mais baixo até o mais alto. No caso aqui, o mais baixo é da molécula menor. Então, o butano seria o primeiro, o pentano segundo e o hexano terceiro. Essa seria a nossa ordem de ponto de fusão. Se eu fosse escrever de uma forma mais correta, seria assim, ó. O butano é menor que o pentano, que é menor que o hexano. Quando falamos em ordem crescente, é assim que colocamos a resposta. Lembra do sinalzinho maior que, menor que, enfim. Se fosse ordem decrescente, aí do maior para o menor. Pronto, a letra A resolvida. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa, montar as moléculas e depois desempatar. Metilbutano. São 4 carbonos na cadeia principal e um grupo metil, que eu escolho, pode ser aqui ou aqui, tanto faz. Dimetilpropano, 3 carbonos na cadeia principal e 2 de ramificação. Tem que ser no carbono do meio. E o pentano, 5 carbonos. Se a gente for contar o total de carbonos de cada um, nós temos aqui, ó, 5, 5 e 5. Eu consigo desempatar pela quantidade de carbonos? Não. Aqui o critério, como eu falei para vocês, são as ramificações. Quanto mais ramificações, menores são os pontos de fusão e ebulição. No caso, o dimetilpropano, 2 ramificações. Ó, dimetil. O metilbutano tem 1 e o pentano não tem nenhuma. Então, resumindo, aquele que tem mais ramificações, ponto de fusão mais baixo, é o primeiro.
Aquele que tem uma ramificação só é o segundo. E aquele que não tem nada é o terceiro. Como que ficaria a nossa resposta completa? Dimetilpropano, aí faz o sinalzinho menor que o metilbutano, que é menor que o pentano. É assim que a gente vai desempatar. Ordem crescente de ponto de fusão. Serviria muito bem, como eu falei para vocês, se fosse de ebulição. A regrinha é a mesma. E na letra C, como eu falei para vocês, vai entrar o critério polaridade. Por quê? Propanona, cetona. Então, ligação dupla com O. Propanol, álcool. OH. E propano, hidrocarboneto. Se nós formos contar os carbonos, 3 carbonos, 3 carbonos e 3 carbonos. Não desempatamos. Se a gente for contar as ramificações, nenhuma, nenhuma e nenhuma. Também não desempata. Por isso que, nesse caso, quem é que vai desempatar é a polaridade. Qual é a regrinha? Quanto mais polar for a molécula, maior é o ponto de fusão e também de ebulição. Hidrocarboneto é sempre apolar. Então, o ponto de fusão mais baixo aqui é do propano. Ele é hidrocarboneto. Esses dois aqui são polares. Quem é mais polar? O do OH. Toda vez que tiver um OH, é a molécula mais polar em relação às outras que não tem. Então, a propanona seria a segunda molécula e o propanol o terceiro, o ponto de fusão mais alto. A ordem crescente seria propano, propanona e propanol, devido à polaridade. Então, resumindo, na letra A, o critério que a gente usou foi o tamanho. Quanto mais carbonos, maior é o ponto de fusão. Por isso, o hexano está em último. Ele tem um maior ponto de fusão. No caso da B, foram as ramificações. Quanto mais ramificações, menor é o ponto de fusão. Por isso que o primeirinho aqui é o mais ramificado. E na C foi a polaridade. Quanto mais polar for a molécula, maior é o ponto de fusão. Álcool, OH, é sempre polar. E ele é mais polar que um que não tem OH, por exemplo. Por isso, ele ficou com um ponto de fusão mais alto. Em química, existe uma regra geral que diz que semelhante dissolve semelhante. Resumindo, compostos polares têm uma tendência muito maior em se misturar com outros compostos polares. E se a molécula for apolar, ela interage muito melhor com moléculas apolares. Essa regra é básica e serve para qualquer composto. No caso de química orgânica, não é diferente. Quanto mais polar for uma molécula, mais ela vai reagir com compostos polares. E o contrário também vale. Uma coisa muito importante que vocês não podem se esquecer. A água, que tem essa molécula, como eu deixei para vocês, é extremamente polar. Ou seja, compostos orgânicos que são polares dissolvem-se muito bem em água. Quanto mais polar, mais dissolve. E compostos orgânicos que são apolares dificilmente vão se dissolver nela. Dizemos que tem uma solubilidade muito baixa em água. Lembrando que semelhante dissolve semelhante. Se a água é polar, os compostos que são polares vão se misturar a ela. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre solubilidade. Que composto mistura com que composto? No caso da química, existe uma regra geral que diz: semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Compostos polares têm uma tendência muito maior em se misturar com compostos polares. E os apolares se juntam melhor com apolares.
Não quer dizer que seja insolúvel a mistura de um polar com um apolar. Ela é baixa, baixíssima, mas não é zero, não é nula. Então, por exemplo, água e óleo, eles têm uma solubilidade muito pequena, por isso que visualmente o óleo está em cima, a água está embaixo, porque é muito baixa a solubilidade do óleo em água. Ou seja, um deles é muito polar e o outro é muito apolar, aí eles não se combinam. No caso aqui, eu coloquei 4 moléculas, algumas que já estavam no exemplo anterior, de ponto de fusão e ebulição, aproveitei e fiz uma molécula nova. Aqui nós temos 2 que são polares e 2 que são apolares. Quais são as apolares? Os hidrocarbonetos. Todo hidrocarboneto é apolar, então aqui nós temos 2 exemplos, etano e propano. Quanto mais carbonos tem, mais apolar é o composto. Então, no caso aqui, o propano é ainda mais apolar que o etano, mas eles se misturam, porque os dois são apolares. Os dois de baixo têm oxigênio, então já não são hidrocarbonetos, eles são polares. Lembrando que quem tem ligação de hidrogênio é mais polar. Eles se misturam porque eles têm polaridades. Então, compostos polares conseguem se misturar. Mas eu pergunto para vocês, quais desses compostos se dissolvem em água? Aí entra a química do primeiro ano. Vocês lembram se a água é polar ou apolar? Vamos colocar essa molécula de água aqui. Essa é a representação da molécula de água, H2O. Olhem o tamanhozinho da molécula de água e olhem algo que existe nela, que está presente em um dos 4 compostos. É isso aqui, ó. A ligação de hidrogênio. A água, ela tem essa característica, ela tem o H ligado a O, 2 vezes na falta de uma. Então, nós dizemos que a água é altamente polar, porque ela forma ligação de hidrogênio. Etano vai dissolver em água? Não, dizemos que é muito baixa a solubilidade. Por quê? Apolar dificilmente vai juntar com polar. Então, na prática, dizemos que etano não dissolve em água. Propano mistura com água? Não, porque ele é apolar e a água é polar. Aqui o nosso metoximetano, um éter, vai misturar com água? Sim, ele é polar, porque ele tem um oxigênio. Ele não é o mais polar de todos, mas ele já tem uma polaridade aqui. Por conta disso, ele vai misturar com água. E quem é mais solúvel em água de todas as nossas moléculas? O etanol. Na prática, vocês conhecem essa solubilidade. Todo mundo já viu como é fácil misturar álcool em água, o etanol em água. E por que é tão fácil? A mesma ligação de hidrogênio que tem aqui, existe também no etanol. Então, é muito fácil você combinar moléculas que possuem a mesma polaridade. A água é muito polar e o etanol tem exatamente esse mesmo conjuntinho. Então, ele é muito solúvel em água por conta disso. Resumindo, moléculas apolares não têm tendência em juntar com água e moléculas polares têm. Quanto mais polar, mais fácil ela mistura em água. E um detalhe muito importante. Aqui, eu falei para vocês que o etanol mistura em água. Ele tem poucos carbonos. Se essa cadeia carbônica fosse maior, por exemplo, se eu emendasse aqui assim, se o meu álcool tivesse mais carbonos, quanto mais carbonos tem, mais vai caindo a solubilidade em água. Porque, ó, tudo isso aqui, nós dizemos que é uma cadeia apolar. Ó, quando for só C e H, assim, ó, do verdinho para cá, que representam os carbonos e hidrogênios,
essa parte da molécula, ela tem um caráter muito apolar. Quem é que vai ligar com a água? Esse pedacinho aqui, que é polar. Quanto mais carbonos tem a minha molécula, menos solúvel ela vai ficando em água. Se fosse um álcool de um carbono só, tipo o metanol, se fosse só assim, ele seria ainda mais solúvel que o etanol, porque ele tem poucos carbonos e tem o grupo OH. Então, o que vocês têm que entender? Quem é que mistura com água? A parte polar da molécula. Se a outra parte, no caso são os carbonos, for pequena, então a molécula, ok, dissolve super bem em água. E quanto maior for essa sequência de carbonos, quanto maior for a cadeia carbônica, menor vai ser a solubilidade em água, porque a água é polar e uma cadeia carbônica é apolar. E por fim, falando agora em relação a água, óleo e detergente, qual é a relação entre eles? A água, a gente já sabe que é polar. E nós sabemos que ela não mistura muito bem com óleo. Por quê? Tenta imaginar que o óleo, ele tem uma cadeia carbônica muito grande, bem maior que essa, tipo 18, 20 e poucos carbonos. Se ele tem muitos carbonos na sua cadeia carbônica, ele não vai conseguir dissolver em água, porque ele é altamente apolar. Então, essa é a justificativa pela qual água e óleo não se misturam. A água é altamente polar e óleo apolar. Aí vem o detergente. O detergente ele tem uma molécula grande também, só que ele tem uma característica. Uma ponta dela é altamente polar e a cauda, que são os carbonos, é apolar. Aí o detergente consegue fazer essa ponte. A água junta com o lado polar do detergente, a molécula tem essa ponta polar, junta com água. E a gordura, o óleo, junta com o lado apolar. Então o detergente faz essa ponte e acaba conseguindo com isso diluir a parte gordurosa e ainda juntar com água. Então é muito comum que se cobre isso em exercícios e que vocês tenham uma explicação. Por que o detergente consegue juntar com os dois? A molécula do detergente, ela é uma cadeia carbônica grande, que consegue juntar com a gordura, e também tem uma ponta polar que consegue juntar com a água. Por isso que o detergente consegue fazer essa limpeza. E se um exercício pedir ordem crescente de solubilidade em água, como esse exemplo que eu deixei para vocês? A primeira coisa que vocês precisam lembrar é: a água é polar ou é apolar? Essa é a primeira coisa. A água é polar. Ou seja, quanto mais polar for a minha molécula, mais solúvel ela é em água. E quanto menos polar, menos solúvel. As terminações aqui são diferentes. Nós temos ol de álcool, ona de cetona e ano de biocarboneto. Eu vou representar as moléculas, mas só pela terminação a gente já consegue dar uma diferenciada. Heptanol é um álcool com 7 carbonos e o OH, a hidroxila no carbono 2. Então, pode ser de qualquer lado, né? Vou escolher aqui. Esse é o heptanol. O etanol, um álcool com 2 carbonos. Butanona, cetona com 4 carbonos. E o propano, 3 carbonos e os Hs, só. Eu quero ordem crescente de solubilidade, ou seja, eu preciso descobrir primeiro quem é o menos solúvel em água. Nós temos 4 moléculas e só uma delas é hidrocarboneto. O hidrocarboneto é apolar, ou seja, essas outras todas são polares. Eu vou ter que desempatar aqui por algum critério, mas o hidrocarboneto já escapa por ser apolar. Então, das minhas 4 moléculas, a menos solúvel em água é o propano. Qual é a justificativa? Apolar. Sempre o composto apolar
vai ser o menos solúvel em água. Agora, eu tenho aqui 3 moléculas polares. Porém, 2 delas têm um detalhe que deixam a molécula mais polar que a outra, que é o OH. Por ter OH, essas duas são mais solúveis que essa. Aqui nós temos um oxigênio, a molécula é polar, mas esse O não está ligado a H. Então, isso aqui não é tão polar quanto essas outras duas. Por isso, o segundo composto da nossa listinha é butanona. Qual o critério? Polaridade. É polar, mas não tanto quanto os que têm OH. Lembrem-se sempre disso. Se tiver OH, é mais polar que os outros. Agora, tem que tomar muito cuidado para desempatar esses dois. Quem é mais solúvel em água? Se nós queremos saber solubilidade, depende do OH, que os dois têm, mas depende também da quantidade de carbonos. Lembram que eu falei para vocês que cadeias carbônicas são apolares? Olhem o tamanho da cadeia carbônica dessa molécula aqui e olhem dessa. Qual vocês acham que é mais apolar? A cadeia com 7 ou a cadeia com 2? Quanto mais carbonos, mais apolar é a cadeia carbônica. Então, nós temos o OH, que deixa a molécula como um todo polar, ela dissolve em água por conta disso, mas uma parte grande dela não junta com água. A cadeia carbônica é insolúvel em água, digamos assim, ou pouco solúvel. E existem termos específicos para isso que costumam cair muito em exercícios. Nós dizemos que essa cadeia grande de carbonos, que não junta facilmente com água, ela é hidrofóbica. É fácil entender esse termo, ó, fobia de água, ou seja, a parte apolar não tem tendência a misturar com água. E o OH, das duas no caso, nós dizemos que é a parte hidrofílica. É a parte que mistura bem com água. Quanto maior for a cadeia carbônica, mais hidrofóbica ela será. Ou seja, é mais difícil dissolver em água essa molécula do que o etanol. Então, na nossa ordem aqui, a próxima é o heptan-2-ol. E a mais solúvel de todas é o etanol. Resumindo e já recapitulando, por que essa sequência? O menos solúvel, o hidrocarboneto. Se tem OH, vai ficar para o final, porque são grupos de ligação de hidrogênio, são muito solúveis em água. Então, veio a butanona, porque ela é polar, mas não tem OH. E para desempatar aqui, quanto mais carbonos, menos solúvel em água. Então, a minha cadeia carbônica aqui maior deixa o hetan-2-ol menos solúvel que o etanol. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Obrigada pela participação e qualquer dúvida podem me procurar. Tchau, tchau!